explicasse com mais detalhe o mecanismo de ação da obesidade induzida pela microbiota. Então, como é que você ter um tipo ou outro de micróbio dentro do seu intestino induz a obesidade? Ok. O que se especula em relação a por que uma microbiota de obeso induziu, né, o animal a engordar, é que existem bactérias que conseguem extrair mais energia da mesma alimentação. São bactérias mais eficientes. Num momento de crise, um momento de fome, ou seja, existe um motivo evolutivo para isso acontecer. Imagina que num momento de fome isso é vantagem. Você conseguir extrair mais energia do alimento significa que num momento de escassez você consegue sobreviver comendo menos. Num momento de abundância você fica gordo mesmo. Então, esse é um dos motivos. Tem outros motivos que relacionam também mecanismos inflamatórios, que é um mecanismo típico de obesidade, que também está relacionado com algumas bactérias que estão presentes na microbiota de obesos. O que a gente sabe com certeza, e é muito incipiente ainda, a gente realmente está engatinhando no estudo de microbiota, e obesidade é uma doença multifatorial. Mas o que a gente sabe, o que a gente pode dizer com certeza é que a microbiota de indivíduos obesos, tanto camundongos quanto humanos, ela é muito diferente daquela microbiota de indivíduos saudáveis. E ela tem uma diversidade de espécies muito menor, tem menos espécies, ela é menos diversa. E isso é influenciado também pela alimentação. Então, quanto mais diversificada for a alimentação, em geral, mais diversificada vai ser a microbiota e mais saudável aquele indivíduo vai ser. E você sabiamente desaconselhou as pessoas a replicar o experimento dos camundongos de... Fica por conta e risco de cada um. Exato. Mas tem uma pergunta aqui sobre alguns tratamentos que estão sendo desenvolvidos de transplante fecal mesmo. Você tem até umas pilulinhas, né, em que você consegue transplantar a microbiota de uma pessoa para outra de uma forma, vamos dizer, mais agradável, né? Como é que isso, qual que é o status aí de desenvolvimento dessas terapias? O transplante fecal, ele tem sido usado com muito sucesso para tratamento de síndrome do intestino irritável, colite ulcerativa, doença de Crohn, que são doenças de inflamação do intestino. Para a obesidade, não foi, tentou-se fazer transplante fecal, mas para a obesidade, infelizmente, os resultados não foram nada promissores. Para a colite retroulcerativa, foi muito promissor. A colite retroulcerativa é uma doença que causa uma inflamação no intestino e, geralmente, ela acontece depois de tratamentos sucessivos com antibióticos. Porque o que acontece? Quando você toma um antibiótico, você vai matar aquela bactéria patogênica que está causando a doença, mas você vai matar também todas as outras bactérias que estão lá em volta. Então, você acaba criando, quando você faz tratamentos sucessivos, uma disbiose, é um desequilíbrio na microbiota intestinal. No caso de colite ulcerativa, às vezes essa disbiose é tão forte que o intestino acaba sendo dominado por uma única espécie, que é a Clostridium difficile, e que vai causar uma inflamação muito séria nas paredes do intestino. O tratamento, antes da gente ter a opção de fazer o transplante fecal, e o transplante fecal que o Ayrton falou, é isso mesmo que vocês estão pensando, viu, gente? É transferir a microbiota intestinal de uma pessoa saudável para uma pessoa doente. Antes da gente Vamos usar uma palavra bonita, o cocô. Vamos fazer o cocô de uma pessoa. Estou tentando ser tão educada, Mas é isso mesmo. E isso era feito de uma maneira bastante rudimentar, antes da gente ter isso em forma de cápsulas. Então, os primeiros tratamentos para a doença, para a colite ulcerativa foram feitos... O primeiro grande experimento com isso foi feito na Holanda, de uma forma bem rudimentar mesmo. Era pegar a produção intestinal da pessoa saudável, bater no liquidificador e fazer uma colonoscopia reversa para a pessoa doente. E funcionou. Se a gente parte do conceito de em que lugar a gente encontra superbactérias, obviamente todo mundo me falará provavelmente nos hospitais, porque a gente sempre vê laudos tristes nos jornais, às vezes fala, hospital X fecha ou morre por surto de infecção, crianças morrem, bebês recém-nascidos, né, que são imunocomprometidos, são sempre mais afetados, a população imunocomprometida. Morrem tantas crianças por superbactéria, então é provável que exista a possibilidade de que, onde uso muito antibiótico e desinfectante, que é o hospital,
aí aparecem e se selecionam essas bactérias. E também poderiam selecionar-se no intestino dos animais, né? Como te comento, se você utiliza antibióticos mesmo em doses que eles falam subterapêuticas, eu consigo selecionar micro-organismos. Então, pode ser tanto criação de animais, se você me pede exemplos claros, criação, produção de animais, como ambiente hospitalar. E isso é interessante de comentar. É importante considerar que isso eu poderia levar para meu hogar. Porque, por exemplo, o que aconteceria se eu chego num sítio hospitalar no qual existem endemicamente circulando algumas bactérias, superbactérias, talvez eu tenha contato com elas, como te comentei, sou colonizado e vou embora para minha casa. Talvez não tenha sintomas e sinais, mas vou embora para minha casa, do hospital para minha casa, e aí talvez eu consigo disseminar silenciosamente essas bactérias. E talvez uma hora que eu tenho um fator predisponente e tenho uma infecção, vamos supor mesmo, melhor exemplo, infecção urinária, talvez essa infecção urinária é produzida por uma bactéria que faz parte de uma infecção que se denomina endógena, e essa talvez seria a superbactéria. E quando vou tratar, talvez o antibiótico não funciona mais. E tem uma pergunta aqui sobre o uso de antissépticos, né? Hoje é muito comum as pessoas, né, estarem sempre passando álcool gel na mão, tal. Isso também pode induzir a resistência? Não especificamente isso, mas importante essa pergunta porque durante muito tempo quem pesquisa nessa área tem ficado focalizando na resistência aos antibióticos exclusivamente, mas temos que pensar que atualmente, por exemplo, em nossos domicílios ou a nível hospitalar, nós procuramos comprar compostos que sejam antibacterianos. Compramos um detergente ou algo para lavar louça e fala, mata 99,9% das bactérias. Mas me esqueço que logo de lavar minhas coisas, isso cai para o esgoto. E esse esgoto, infelizmente, vai para um ambiente aquático. E nesse ambiente aquático se acumulam todos estes compostos, tintas antibacterianas, que às vezes chove e se arrastra pela chuva e cai todo no lugar, e em algum lugar começo a selecionar resistente. Então também é importante isso daí. Desinfectantes de uso, antissépticos como para enxaguar a boca. Bucal, né? Todos os compostos têm atividade antibacteriana A que gente pode tá- contribuir com a resistência. A gente está sempre querendo eliminar as bactérias, né? Por causa dessa percepção de que bactéria é uma coisa ruim, mas como você mostrou... E lembrando que os sabonetes antibacterianos que ainda se vendem no Brasil, nos Estados Unidos já foram proibidos pela FDA justamente porque eles acabam danificando a microbiota local, que é protetora. Além da microbiota intestinal, quais são outros exemplos das bactérias no nosso organismo que têm uma influência direta na nossa saúde? Então, da pele, com certeza, a gente lava as mãos achando que eu vou eliminar as bactérias. Não, você vai eliminar aquelas de superfície, mas logo você vai ser recolonizado por várias bactérias que são protetoras, a gente precisa delas. Então a gente tem bactérias na pele, por isso a importância também do parto normal, quando possível, claro, né? Porque essas bactérias vão colonizar a pele do bebê e continuam nos colonizando a vida inteira, e elas protegem justamente de infecções oportunistas. Se você deixa um espaço aberto ali, você pode ter uma bactéria patogênica que vai ocupar aquele espaço. Enquanto ele estiver ocupado pelas suas próprias bactérias, você está em boa companhia, você está muito mais bem protegido. E isso não só na pele, mas em todas as nossas mucosas, então no olho, na boca, no nariz, no caso das mulheres também no trato reprodutivo, então as bactérias da vagina também são protetoras, e elas precisam estar lá, elas precisam ser preservadas. Por isso o perigo do uso de antissépticos e de sabonetes antibacterianos que podem acabar matando indevidamente essa microbiota protetora. Vamos assumir esse relacionamento, né, positivo com as bactérias. É super antigo, está mais do que na hora de assumir. O Newton mencionou essa alternativa da fagoterapia, né? Como é que isso está se desenvolvendo para combate a essas superbactérias? Por enquanto a gente tem usado mais os bacteriófagos para uso tópico, então também infecções de pele, coisas que são mais fáceis, porque o problema de você fazer o uso de bacteriófagos com ingestão ou com injeção é porque eles também vão ser reconhecidos pelo sistema imune como patógenos. Mas tem trabalhos tentando desenvolver
porque de qualquer jeito a gente precisa tentar desenvolver tratamentos alternativos para quando a gente tem, de repente, uma superbactéria multiresistente, que é resistente a todos os antibióticos conhecidos, a gente vai ter que desenvolver outras estratégias para tentar combater. Bacteriófagos são uma estratégia interessante, porque eles são específicos. Eu acho que a grande vantagem que eles têm em relação à microbiota, principalmente, é que eles são específicos para aquela espécie de bactéria. Então, cada bacteriófago ele vai infectar uma espécie de bactéria. Ele não tem esse estilo bomba atômica que o antibiótico tem. É específico. E os antibióticos que a gente usa, que a gente chama de amplo espectro, eles são estilo bomba atômica mesmo. Uma bomba que vai matar tudo, né? Vai matar todas as outras e tem prejuízo. Até você, a cada curso de antibiótico de 7 dias, de 10 dias que você toma, você demora 3 semanas para conseguir recompor a sua microbiota intestinal. Então tem um custo. Realmente não deve ser usado à toa, né? Tem que ser usado de forma racional. Tá. Então, lembrando que são os vírus que as bactérias também têm os seus inimigos, né? Então, o fago seria uma maneira de você recrutar um inimigo das bactérias e usar para tratar doenças, né? Isso você vê bastante futuro nessa. Na Europa, tem alguns países que antes de ingressar o antibiótico no tratamento se utilizavam algumas alternativas, ¿no? E a fagoterapia se usava. Mas se deixou de lado porque os antibióticos, quando surgem, apresentaram vantagens, flexibilidade, enfim, e propriedades que foram interessantes. Mas agora, como que existem poucos antibióticos disponíveis, se estão retomando. E aí a ideia atualmente é tentar de fazer cocktails, porque como comentamos, fagos são específicos para uma bactéria. Então, às vezes você pode ter um fago específico para uma linhagem só, né? Um clone específico, e como saber qual clone que você tem. Então, por isso que se tentam de fazer cocktails de fagos, né? Um pool de fagos, e aí tenta de ter um amplo espectro de uma bactéria patogênica, por exemplo. Como para combater o vírus da AIDS, né? Criou-se os coquetéis, né? Que você toma vários medicamentos combinados para tentar atacar de várias frentes. A base do princípio é mais ou menos similar. Princípio semelhante. O problema no Brasil é diferente de países mais avançados, digamos assim. Citar aqui uma pergunta, Dinamarca, Suécia, vamos dizer. Aqui a gente tem todo o problema de saneamento básico, né? Uma saúde muito mais precária e tal. Isso favorece o surgimento dessas superbactérias ou o problema está no mundo todo? Não, o problema é globalizado. Obviamente que aqui nós temos nossos problemas, né? E se compartilham com outros países da Latinoamérica, né? Por exemplo, um dos principais problemas atuais é a resistência a um grupo de drogas que se chama carbapenêmicos, né? Uma das últimas alternativas terapêuticas em caso de infecções graves, hospitalares, né? A nível sistêmico, e nós temos sérios problemas com isso, ou seja, as últimas alternativas se estão esgotando. E essas bactérias, que são as tal de, aparecem muito nos jornais, quando fala surto de infecção por KPC, né? O KPC é um mecanismo de resistência, e algumas bactérias, como uma tal de Klebsiella pneumoniae, têm adoptado esse mecanismo de resistência, e infelizmente essa bactéria é endêmica em muitos hospitais, faz parte. Então existe um pouco de medo de que, por exemplo, eu vou a vezes a um hospital, talvez essa bactéria circula endemicamente, como te falo, e a probabilidade de que adquiera essa bactéria lá, e talvez eu entro por um processo que não era infeccioso e talvez adquiera uma infecção do tipo hospitalar por uma superbactéria grande. Esse é o principal problema que te poderia comentar. Tem duas perguntas aqui sobre a KPC, já que você citou. Queria saber mais informações sobre possíveis sequelas de quem resistiu à KPC. Você sobreviveu ao KPC, o que acontece a partir daí? E cuidados básicos e orientações para se prevenir da KPC. Na verdade, temos que considerar dois conceitos importantes. Primeiro, um processo infeccioso, o prognóstico vai depender muito da patologia base de um indivíduo e do sistema imunológico. Obviamente que se eu tenho um paciente imunocompetente e tenho um imunodeprimido, o transcurso da infecção vai ser totalmente diferente. O pronóstico mais desfavorável vai ser aquele que é imunodeprimido. Vai depender também do tipo de infecção. Se eu tenho uma infecção, por exemplo, que é tópica, a probabilidade de um pronóstico mais desfavorável, se eu trato antecipadamente e faço uma terapia adequada, é provável que o paciente não sofra maiores problemas. Se
se eu tenho uma bactéria que produz KPC e ela não é virulenta, a probabilidade de ter um pronóstico menos desfavorável é maior. Certo. Natália, voltando ao lado bom das bactérias, você citou, né, o uso delas na biotecnologia, elas são usadas para produzir uma série de, né, princípios ativos, coisas que são usadas na saúde. Como é que isso, o que você vê no futuro aí de inovações nessa área? O que a gente pode esperar? Como é que a gente pode usar mais ainda as bactérias para o nosso benefício? A gente já abusa bastante delas, mas espero que cada vez mais. Eu acho que o uso da biotecnologia, ele é todo baseado, toda a biologia molecular foi desenvolvida em cima de bactérias. Então, existe um uso aplicado, que eu falei de desenvolvimento de fármacos, de medicamentos, de vacinas, mas existe também o uso na pesquisa, que elas sempre serviram de modelo celular para estudar genética, para estudar biologia molecular. Acho que isso também tem que ficar claro, que elas servem também para isso. Sem bactérias a gente não teria todo o avanço na ciência que a gente tem hoje. Então, tecnologias como CRISPR, por exemplo, que são tecnologias de edição de genoma, foram descobertas em bactérias. As enzimas de restrição que cortam o DNA e que possibilitaram todo o início da biologia molecular foram descobertas em bactérias. Então, a gente não teria um avanço da ciência na área de biotecnologia tão grande se não fosse o estudo de bactérias. E daí vem diversas aplicações. Toda a parte de alimentos transgênicos também foi feita utilizando-se bactérias para fazer transfecção de plantas, para fazer essa modificação genética. E tudo isso tende a ficar cada vez mais refinado, com ferramentas que a gente vai aprendendo junto com as bactérias. Além dessas aplicações na área de saúde, tem também toda a aplicação na indústria de alimentos, que é a parte mais divertida, que elas fazem para a gente também. Então, toda a parte de produção de queijos, de iogurtes, de café, chocolate, azeitonas, coisas que a gente nem imagina que tem bactérias envolvidas, são alimentos que usam bactérias para fermentar e para desenvolver, que a gente não teria hoje, né, se a gente não conseguisse utilizar as bactérias para a tecnologia de produção de alimentos também. Então, acredito que com o tempo a gente vai conseguir utilizar cada vez mais essas tecnologias. As técnicas de edição de genoma hoje podem ser usadas tanto para a produção de alimentos geneticamente modificadas como terapia gênica para cura de doenças e até talvez como uma alternativa ao uso de antibióticos ou um uso mais racional de antibióticos. E o futuro está com elas. Isso eu tenho certeza. Quanto mais a gente aprender a lidar com elas e evoluir com elas, elas já dominam o planeta. Agora a gente tem que... Já dominavam muito antes da gente aparecer, e se a gente acabar sumindo algum dia, elas certamente continuam. vão estar por aí, né? Com certeza. Tem inclusive as chamadas extremófilas, né? Que são as bactérias que vivem em condições absolutamente extremas. Fala um pouquinho sobre esses extremófilos e o que eles nos dizem sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Como elas realmente estão aqui há 4 bilhões de anos e evoluíram para conseguir colonizar todas as partes do planeta, então realmente a gente encontra essas bactérias extremófilas que vivem em condições inóspitas em locais como geleiras, fossas termais no oceano, condições extremamente ácidas ou extremamente alcalinas. Em qualquer tipo de condição extrema, você vai encontrar bactérias. E onde que também tem condições extremas e que a gente fica buscando, será que existe vida em Marte? Será que existe vida em outros planetas? Será que existe vida em outros planetas que parecem ter uma atmosfera parecida com a da Terra ou condições parecidas com a da Terra? Quando a gente busca vida em outros planetas, a gente não vai buscar homenzinhos verdes, a gente vai buscar formas de vida parecidas com as que a gente conhece aqui e que são as formas de vida que estão aqui há muito tempo e que conseguiram colonizar essas condições extremas. Nós vamos buscar bactérias. É o que se busca em exoplanetas, é o que se busca quando você está imaginando se existe vida em outro planeta. Mas a gente tem que lembrar que a gente busca o que a gente conhece. Nós não temos imaginação suficiente para buscar coisas que a gente não consegue imaginar.
Então, por enquanto, a gente consegue imaginar extremófilos, e é isso que a gente tem buscado em exoplanetas. Mas é interessante. A gente vê aquelas fotos da superfície de Marte, né, que parece um ambiente estéril, mas se você fizesse uma foto do deserto do Saara, só de areia, você pensaria que não existe vida aqui também, né? Mas na areia do deserto do Saara tem Você bactérias. encontra bactérias. Então, Quem sabe a gente encontra também em exoplanetas. Com certeza é o mais esperado. Tá, não vai causar o pavor dos homenzinhos verdes, mas seria uma descoberta absolutamente fantástica, né? Se encontrar uma bactéria no outro planeta, é vida. Né? Com certeza. Mais do que os homenzinhos verdes. Newton, para finalizar, nosso tempo está esgotado. O que te atraiu para estudar bactérias? Você, como um cientista, poderia ter estudado muitas coisas. O que fez você se interessar pelas bactérias? O que você acha de mais fascinante nelas? Bom, o que mais me chamou a atenção sempre é que microbiologia, especificamente bacteriologia, é uma parte da rama da microbiologia, certo? A microbiologia abarca tanto fungo como bacterias, como vírus. É que é uma área que é multidisciplinar, ou seja, você aprende biologia, genética, antibióticos, né? Ingressa conceitos de farmacologia, faz vacina, enfim. Você aprende muitas coisas, até biofísica dentro disso. Então, sempre teve interesse por essa parte de adquirir conhecimento. E a microbiologia, especificamente, me abriu essas portas de aprender um monte de conceitos e aplicá-los para um fim. Maravilha. Newton, obrigado. Natália, muito obrigado. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Felizmente, nosso tempo está acabado. Palmas para os nossos palestrantes, por favor.